Temos imagens poderosas de integração ocorrendo na Grande Esfinge de Gizé. A Grande Esfinge esconde algo há milhares de anos. Em 1987, uma equipe japonesa fez uma varredura em seu interior e encontrou espaços ocos. Eles detectaram uma cavidade perto da pata direita, exatamente onde um místico previu a existência de uma câmara secreta na década de 1930, mas ninguém tinha permissão para escavar. Então, em 2025, uma nova tecnologia revelou o que realmente existe lá embaixo. Não apenas um cômodo, mas toda uma rede subterrânea que se estende sob as 3 pirâmides. Se isso for real, então alguém construiu um enorme complexo subterrâneo antes do fim da Era do Gelo. Agora, a pergunta que ninguém quer responder é quem possuía essa tecnologia e o que eles estavam escondendo. A Grande Esfinge de Gizé fica à beira do deserto como se estivesse esperando por algo. Com o corpo de um leão e o rosto de um homem esculpidos diretamente na rocha, a pirâmide tem cerca de 73 metros de comprimento e 20 metros de altura. Há mais de 4.500 anos, ela observa silenciosamente da margem oeste do Nilo. A maioria dos especialistas afirma que foi construída por volta de 2.500 a.C., provavelmente sob o reinado do faraó Khefren, o mesmo governante que construiu a segunda pirâmide de Gizé. Mas mesmo os egípcios que vieram depois pareciam não a compreender completamente. Na época do faraó Tutmés IV, quase 1.100 anos depois, a esfinge já estava parcialmente enterrada na areia. Segundo uma pedra que ele colocou entre as patas da esfinge, ele teve um sonho em que a criatura lhe falou e prometeu torná-lo rei se ele removesse a areia. Essa pedra ainda está lá hoje e é chamada de Estela dos Sonhos. Mas eis o que é estranho. Não há nenhuma inscrição oficial que nos diga qual era o nome original da esfinge ou para que ela servia. Aquele silêncio abriu as portas para inúmeras teorias. Alguns acreditavam que ele protegia algo, outros pensavam que escondia algo. Quanto mais profundo o mistério se tornava, mais as pessoas sentiam que devia haver algo dentro ou embaixo dele. No século XV, o escritor romano Plínio o Velho mencionou que as pessoas acreditavam que a esfinge era oca e continha o túmulo de um rei chamado Harmais. Séculos depois, durante a Era de Ouro Islâmica, começaram a circular histórias sobre túneis e passagens subterrâneas secretas sob a esfinge e as pirâmides ao seu redor. Essas histórias persistiram. Por volta de 1.800 exploradores europeus começaram a chegar ao Egito e ficaram igualmente fascinados. Em 1817, um explorador italiano chamado Giovanni Caviglia liderou uma das primeiras grandes escavações. Ele removeu toneladas de areia e relatou ter encontrado túneis perto da base da esfinge que davam acesso ao Planalto. Ele acreditava que não era apenas uma estátua. Acreditava que estava ligada a algo muito maior no subsolo. Em 1837, um explorador britânico chamado Howard Vyse escreveu sobre a mesma coisa. Ele falou sobre um vasto sistema de passagens que ligava a esfinge às pirâmides. Suas anotações o descreviam como um labirinto enterrado, embora nada tenha sido oficialmente confirmado. Mesmo assim, a ideia de que a esfinge não estava sozinha, de que era apenas a ponta de um iceberg oculto, persistiu. É aqui que a história começa a tomar rumos ainda mais estranhos. No início do século XX, um místico americano chamado Edgar Cayce afirmou que sobreviventes da Atlântida, uma civilização mítica perdida, enterraram seu conhecimento em uma câmara secreta perto da esfinge. Ele disse que isso aconteceu por volta de 10.500 a.C., muito antes da época dos faraós. Cayce chamou essa câmara de Salão dos Registros. Ele acreditava que ela continha a história esquecida da humanidade e disse que seria descoberta no final do século XIX ou início do século XXI.
durante um período de crise global. Segundo ele, uma vez aberta a câmara, revelaria a ligação entre o Antigo Egito e o mundo perdido de Atlântida. Suas alegações foram rejeitadas pelos estudiosos tradicionais, mas ele não era o único fascinado pela ideia. Nas décadas de 1920 e 30, pesquisadores do ocultismo como Gaga, Spencer Lewis publicaram mapas e diagramas que alegavam mostrar túneis, portas secretas e câmaras sob a Esfinge. Essas afirmações não se baseavam em arqueologia. Eram, em sua maioria, especulações, mas eram detalhadas o suficiente para que as pessoas as levassem a sério. Elas ajudaram a manter a lenda viva até meados do século XX. E conforme o ano de 1998 se aproximava a data prevista por Case para a descoberta do Salão dos Registros, as teorias ganharam novo fôlego. No início da década de 1920, algo começou a se agitar nas areias egípcias. O engenheiro francês Émile Berrès havia recebido uma tarefa que poucos poderiam prever que despertaria a curiosidade de gerações. Entre 1925 e 1936, ele dirigiu um enorme esforço de escavação no Planalto de Gizé, e a Esfinge, há muito enterrada até o pescoço na areia, foi finalmente descoberta por completo. O que eles encontraram não foi apenas um monumento antigo, mas uma relíquia desgastada e fraturada com mais segredos do que respostas. Berrès notou algo incomum na parte superior das costas da Esfinge, uma fissura ou túnel escavado profundamente em sua garupa. Alguns acreditavam que poderia ser uma rachadura natural que foi alargada posteriormente. Berrès, sem ter certeza se aquilo representava um perigo para a estrutura, decidiu reforçá-la com blocos de pedra e despejou cimento na cavidade para estabilizá-la. Ao fazer isso, ele involuntariamente selou o que quer que estivesse lá dentro. Durante décadas, esse detalhe permaneceu praticamente esquecido, mencionado apenas em relatos obscuros, até que novas gerações começaram a fazer perguntas. Com o mundo mergulhado na Segunda Guerra Mundial e as prioridades arqueológicas do Egito, mudando o interesse pela Esfinge, diminuiu. Mas no final da década de 1960, uma nova onda de curiosidade retornou. O surgimento de novas tecnologias de escaneamento e um crescente fascínio por mistérios antigos fizeram com que as pessoas voltassem a se perguntar o que havia sob a Esfinge. Em 1978, essa curiosidade transformou-se em ação. O Instituto de Pesquisa de Stanford, conhecido como SRI, assumiu a liderança na investigação da Esfinge utilizando equipamentos modernos. O projeto foi financiado pela Associação para Pesquisa e Iluminação Grupo, fundado por Edgar Cayce, o místico americano famoso por afirmar que um salão de registros da Atlântida estava enterrado sob a Esfinge. O responsável pelo trabalho científico foi o geofísico Dr. Lambert Dolphin. A equipe do Dr. Dolphin levou ferramentas avançadas para o Egito, incluindo medidores de resistividade elétrica, instrumentos sísmicos e radar de penetração no solo. No entanto, o radar mostrou-se menos eficaz do que o esperado, pois o calcário sob a Esfinge era denso e repleto de argila úmida. Ainda assim, os outros instrumentos revelaram algo. Diversas áreas abaixo e ao redor da Esfinge, especialmente perto das patas e ao longo das laterais, apresentavam sinais de anomalias subterrâneas, zonas que pareciam cavidades ou túneis. A equipe solicitou permissão para perfurar minúsculos orifícios na rocha matriz, cada um com apenas 10 centímetros de largura para inspecionar fisicamente esses sinais. Foi-lhes permitido perfurar 5 buracos 3 na área, em frente à Esfinge, perto do templo, e mais 2 diretamente ao redor da estátua. Cada buraco poderia atingir até 30 metros de profundidade, se necessário. O que viram através das câmeras subaquáticas não era o que os fiéis esperavam. Em vez de vastas câmaras ou salas escondidas, a câmera mostrou fendas estreitas, fissuras naturais e cavidades preenchidas com areia e detritos rochosos.
Os instrumentos captaram características geológicas e irregularidades na pedra, mas nada que parecesse artificial. Dolphin resumiu suas descobertas com clareza. Não havia grandes cômodos, cavidades ou vazios sob a esfinge. Sua conclusão pessoal foi ainda mais categórica. Ele disse: "Simplesmente não acredito que haja nenhum lá." Essas palavras tinham peso, porque o próprio Dolphin havia se mostrado inicialmente aberto à possibilidade do Salão dos Registros de Case. Hugh Lane. Case, filho de Edgar. Case estava presente durante as varreduras e também admitiu que os resultados não corroboravam as profecias de seu pai. No final de 1978, a ARE suspendeu sua busca por cofres subterrâneos na esfinge, reconhecendo que as evidências simplesmente não existiam. Mas mesmo com o sonho das câmaras secretas se dissipando evidências físicas do passado, ainda permaneciam no próprio corpo da esfinge. Em 1980, outro evento reacendeu essa suspeita. O arqueólogo Mark Lehner, que já havia recebido financiamento da ARI, e Zahi Hawass, então inspetor de antiguidades de Gizé, conversavam com um trabalhador mais antigo do Planalto de Gizé. O homem lembrou-se de ter ajudado Émile Beretz a tapar um buraco na parte de trás da esfinge, muitas décadas antes. Lehner e Hawass seguiram o exemplo. Removeram a areia da parte de trás da estátua e encontraram o objeto. A abertura que Beretz outrora selara continha um túnel rudimentar que descia em declive até o interior do monumento, bifurcando-se em duas direções. Um dos braços do ramal descia em direção à rocha matriz e terminava ao atingir o lençol freático. O outro curvava-se para cima e percorria uma curta distância antes de ser bloqueado por alvenaria maciça. O mesmo cimento que os Beretz haviam despejado tantos anos atrás. O túnel não era espaçoso. Mal dava para uma pessoa passar e as paredes não eram polidas nem reforçadas. Não lembrava em nada um corredor construído para cerimônias ou para manter segredo. Parecia mais uma fenda que alguém havia alargado para explorar ou aproveitar. Lehner acreditava que poderia ter sido obra de antigos ladrões ou de pessoas em séculos posteriores que esperavam encontrar um tesouro escondido ali. Certamente não era um achado de nada. Tudo foi mapeado, registrado e selado novamente, desta vez por segurança. Em 1987, uma equipe da Universidade Waseda, em Tóquio, chegou discretamente a Gizé, com algo que os antigos construtores jamais poderiam ter imaginado: tecnologia de ondas eletromagnéticas. O homem que os liderava, o professor Sakuji Yoshimura, não estava lá para cavar ou perfurar. Seu método era não invasivo, enviando pulsos através do solo e ouvindo o que retornava. Eles examinaram a esfinge, suas patas laterais e costas metodicamente, pacientemente, como se tentassem espionar um gigante adormecido. Os resultados foram publicados no mesmo ano na revista Studies in Egyptian Culture e não eram sutis. Ao redor do corpo da esfinge, especialmente nos lados sul e norte, detectaram algo que não deveria estar ali: um sulco de 2 metros de largura sob o torso, estendendo-se por baixo da esfinge. Parecia um túnel ou uma cavidade onde deveria haver rocha sólida. O relatório chegou a afirmar explicitamente que, portanto, poderia haver um túnel sob a esfinge. Em seguida vieram as patas. Estas não eram apenas as patas simbólicas de uma estátua. Possivelmente escondiam um segredo. A equipe detectou registros ocos entre elas. Se você estivesse entre as patas dianteiras da esfinge, em 1987, estaria bem em cima de algo que não era pedra. Edgar Cayce afirmava há muito tempo que havia um salão de registros enterrado ali sob a pata direita. Esses novos dados não provaram que ele estava certo, mas tornaram sua teoria mais difícil de ser descartada com risos. E perto do cotovelo direito, especificamente na pata dianteira,
as coisas ficaram ainda mais estranhas. Encontraram uma cavidade retangular com 1 metro de largura por 1,5 metros de comprimento e cerca de 7 metros de profundidade. O formato era incomum, mas o que mais chamava a atenção era o material que parecia conter. As leituras sugeriam que não era apenas ar. Poderia ser algo mais denso, possivelmente metal ou granito. Aquilo não fazia sentido, já que toda a esfinge foi esculpida em calcário. Não havia razão para haver granito ou metal ali, a menos que alguém os tivesse colocado ali deliberadamente. O tamanho e a orientação sugeriam não apenas uma caixa ou recipiente, mas um corredor, algo longo e intencional. Nada disso foi perfurado, cortado ou aberto. A equipe japonesa simplesmente leu o solo como um cego lendo Braille. E o que eles sentiram foi inconfundível. Ao contrário de equipes anteriores, como a SRI em 1978, que perfuraram e descartaram suas próprias anomalias como rachaduras naturais, a pesquisa de Waseda deixou tudo intacto. Mas suas descobertas tornaram difícil ignorar a ideia de que sob a esfinge havia algo mais do que apenas pedra e areia. Poucos anos depois, em 1991, a atenção se voltou novamente. Desta vez para um geólogo americano, o Dr. Robert Shaw, da Universidade de Boston, e para um escritor, John Anthony West. A alegação deles não era sobre salas secretas, mas sim sobre o tempo. Eles acreditavam que a esfinge não era apenas uma estátua de 2.500 apritsu, mas poderia ser muito mais antiga, datando de 10.500 a.C. Afirmavam que a erosão profunda causada pelas águas em seus flancos não correspondia à cronologia dos faraós, mas que provar isso exigiria examinar o subsolo novamente. Então Shaw se juntou ao geofísico Thomas Dobeke e realizou testes sísmicos. Eles usaram métodos de refração e reflexão sísmica, provocando pequenas vibrações e registrando como as ondas retornavam. Era como um sonar, mas para pedra. O que encontraram corroborou as descobertas japonesas. Os dados revelaram cavidades em cada lado da esfinge e novamente entre as suas patas. A anomalia mais significativa localizava-se diretamente em frente à estátua, sob o peito a cerca de 12 metros de profundidade. A profundidade era de aproximadamente 12 metros. As reflexões sísmicas sugeriam uma câmara retangular, com bordas nítidas e simetria. Dobeke, treinada para identificar a diferença entre vazios naturais e construções humanas, acreditava que aquele era um espaço artificial. E se fosse alguém, o teria construído ali há muito, muito tempo. Quando esses dados foram divulgados publicamente em 1993, não ficaram guardados em um periódico empoeirado. Foram transmitidos em rede nacional pela NBC em um especial de televisão chamado O Mistério da Esfinge. A história chegou às salas de estar de toda a América. De repente, não eram apenas os pesquisadores que falavam sobre câmaras, túneis e registros perdidos. Era notícia no telejornal da noite. A expressão "salão dos registros" deixou de soar como um mito. Agora, havia medições, formas, sinais. O próprio Chalk permanecia cauteloso. Seu foco principal era a erosão e a possibilidade de a esfinge ser milhares de anos mais antiga que os faraós. Mas o público não conseguia ignorar a implicação mais profunda. Se os dados sísmicos apontavam para uma câmara, e se a câmara se encontrava entre as patas, e se Casey havia previsto isso na década de 1930, quanto da antiga lenda, era realmente lenda. O ChatGPT afirmou que entre 1996 e 1998 havia uma crescente sensação de urgência em relação à esfinge. As pessoas estavam convencidas de que algo monumental estava enterrado ali, e o tempo estava se esgotando.
Essa crença foi alimentada pelo trabalho de pesquisadores anteriores como Thomas Dobeke, John Anthony West e o Dr. Robert Schoch, cujos estudos sísmicos sugeriram a existência de cavidades sob a estátua. Ao mesmo tempo, uma equipe japonesa da Universidade de Waseda realizou levantamentos de sensoriamento remoto que indicavam a presença de seções ocas sob as patas e no platô circundante. A ideia de uma câmara oculta, talvez até mesmo o mítico Salão dos Registros, parecia mais próxima do que nunca. Mas havia um problema. A permissão para escavar ou explorar o Planalto de Gizé não era concedida livremente. Mesmo assim, alguns conseguiram acesso. Uma expedição privada, liderada por Joseph Shore, sismólogo e membro da Associação para Pesquisa e Iluminação ARIE, organização fundada por Edgar Cayce, recebeu autorização limitada. No final da década de 1990, a equipe de Shore foi autorizada a usar radar de penetração no solo ao redor da base da esfinge. Os resultados foram inconclusivos. Encontraram algumas anomalias áreas onde o subsolo não correspondia à densidade circundante, mas nada definitivo foi divulgado. Corriam rumores sobre uma câmara perto das patas, talvez até mesmo uma porta selada, mas a versão oficial manteve-se firme. Não havia nada ali que valesse a pena relatar. Mesmo pressionadas, as autoridades egípcias minimizaram tudo. Nenhuma confirmação, nenhuma surpresa, apenas mais uma camada de mistério. Enquanto isso, os seguidores de Cayce acreditavam que o ano 2000 era o prazo final. Segundo suas leituras, o Salão dos Registros, contendo documentos sobre Atlântida, as origens da humanidade e tecnologias perdidas, seria descoberto antes da virada do milênio. Conforme 1999 se aproximava, a tensão aumentava e então algo foi encontrado. Não sob a esfinge, mas nas proximidades. Zahi Hawass, arqueólogo egípcio de renome, anunciou uma nova descoberta, um poço vertical sob a calçada que liga a esfinge à Grande Pirâmide. Esse poço dava acesso a múltiplos níveis submersos em água subterrânea. As equipes de escavação drenaram a água e, pela primeira vez, o mundo viu o que havia lá dentro. Sarcófagos gigantes de pedra, artefatos cerimoniais, esculturas do período tardio do Egito, datando-os de algum momento entre 664 e 332 a.C. Hawass chamou-o de Túmulo de Osíris. As câmeras filmaram enquanto a câmara era esvaziada. Foi dramático, mas não era o que os seguidores de Cayce esperavam. Não havia escrita Atlante, nem fontes de energia cristalina, nem plantas antigas de uma civilização esquecida, apenas um túmulo simbólico, provavelmente parte de uma tradição funerária, e não um arquivo de história perdida. O próprio Hawass deixou clara sua decepção. Nenhum mistério foi encontrado. Encontramos artefatos. Sinto muito. No final de 1999, as esperanças haviam se esvaído. O Hall da Fama dos Recordes continuava fora de alcance. Nada no Poço de Osíris correspondia às profecias de Cayce. O mundo não mudou. Mas a história não terminou aí. No início dos anos 2000 começou uma nova onda de exploração. Desta vez, em vez de brocas e cabos, as ferramentas eram invisíveis. Os cientistas recorreram ao sensoriamento remoto, tecnologias capazes de observar o subsolo sem nunca romper a superfície. O Planalto de Gizé tornou-se um campo de testes para dispositivos que mediam gravidade, radar, magnetismo e até partículas cósmicas. Escavar havia falhado. A digitalização tornou-se o futuro. Uma descoberta importante veio de uma fonte improvável, o espaço. Usando satélites equipados com radar de abertura sintética, SAR na sigla em inglês, pesquisadores começaram a escanear Gizé de cima. O SAR funciona refletindo ondas de radar no solo,
e em seguida reconstruindo imagens detalhadas do que está abaixo da superfície. Ao contrário do radar normal, ele consegue por vezes enxergar através de areia-pedra e até paredes, dependendo da frequência e das condições. Pesquisadores italianos formaram um grupo conhecido informalmente como Projeto de Pesquisa das Pirâmides de Chephren. Eles se concentraram em imagens de satélite da área ao redor da Segunda Pirâmide e da Esfinge. Com o tempo, seus dados mostraram estranhas mudanças de densidade em locais que ninguém havia escavado antes. No solo, outra revolução estava em curso. O radar de penetração no solo de alta frequência havia evoluído. Combinado com filtros de IA, agora é possível diferenciar entre pedra natural, areia compactada e estruturas construídas pelo homem. Algumas equipes adicionaram mapeamento acústico que usa ondas sonoras para detectar cavidades subterrâneas. Outras usaram magnetômetros para encontrar diferenças nos campos magnéticos que podem indicar construções antigas. Mas a verdadeira estrela chegou em 2017. Era uma partícula, ou melhor, milhões delas. Muons. Os muons são partículas cósmicas que caem constantemente sobre a Terra. Eles atravessam as rochas e se decompõem lentamente, o que os torna ideais para escanear estruturas gigantescas. Uma equipe franco-japonesa utilizou detectores de muons para escanear a Grande Pirâmide de Gizé. Eles posicionaram o equipamento dentro e ao redor da base e esperaram por semanas. Ao analisarem os dados, encontraram algo que ninguém esperava. Um vazio até então desconhecido com pelo menos 30 metros de comprimento oculto acima da grande galeria. Nunca havia sido acessado. Nunca havia sido documentado. Nenhum túnel levava até ele, mas estava lá enterrado dentro de uma das estruturas mais estudadas da história. A descoberta chocou os arqueólogos. Isso provou que mesmo em um monumento como a Grande Pirâmide, segredos ainda podem se esconder à vista de todos. Também validou a imagem de muons como uma ferramenta poderosa para a exploração. Se tal câmara existisse dentro da pirâmide, será que vazios semelhantes poderiam estar escondidos sob a Esfinge? Ao longo da década de 2010, vários grupos realizaram discretamente varreduras ao redor da Esfinge. Os dados nem sempre foram tornados públicos, mas alguns fragmentos vazaram. Anomalias reapareceram assim como na década de 1990. Desta vez, porém, pareciam mais definidas. Algumas leituras sugeriram zonas retangulares com densidades diferentes da rocha matriz circundante. Outras indicaram a presença de camadas ou degraus subterrâneos muito mais profundos do que se supunha anteriormente. Quando combinadas com levantamentos mais antigos, os padrões começaram a se sobrepor. Os locais onde as equipes japonesas haviam detectado cavidades agora coincidiam com as anomalias de radar detectadas por equipes modernas. Não se tratava mais apenas de teorias. Os instrumentos concordavam que havia algo ali. No silêncio gélido de janeiro de 2025, algo inesperado surgiu. Não ganhou as manchetes como casamentos reais ou escândalos políticos. Tudo começou discretamente em Greensboro, Carolina do Norte, em um encontro chamado Cúpula Cósmica, o tipo de lugar onde pesquisadores muitas vezes vistos como pensadores marginais se reúnem para trocar ideias. Mas, desta vez, eles não trouxeram apenas teorias. Trouxeram dados. Dados reais concretos e multifacetados. O Dr. Filippo Biondi, da Universidade de Strathclyde, foi o primeiro a se levantar. Ele não estava sozinho. Com ele estavam o Dr. Corrado Malanga, da Universidade de Pisa, e um meticuloso pesquisador italiano chamado Armando Mai. A equipe vinha escaneando o Planalto de Gizé há anos, não com paz, mas com satélites de inteligência artificial e vibrações acústicas. Eles não estavam apenas procurando por rachaduras no calcário. Estavam em busca de respostas para perguntas que intrigam arqueólogos e sonhadores há séculos. O foco não era a Grande Pirâmide de Quéops,
mas sim sua vizinha um pouco menor, a pirâmide de Khephren, aquela que fica ao lado da Esfinge. Essa equipe pegava cada anomalia que via em uma varredura e a comparava com outra repetidamente. E o que eles descobriram começou a formar uma imagem que ninguém conseguia acreditar a princípio. Bem abaixo da pirâmide de Kéops, pareciam existir não uma ou duas, mas 5 enormes estruturas geométricas perfeitamente espaçadas e alinhadas, cada uma do tamanho de um pequeno prédio. Mas não parou por aí. Abaixo desses 8 poços verticais, desciam em linha reta cilíndricos simétricos e cercados por estruturas que pareciam espirais rampas ou escadarias. Eles chegavam a 648 metros, ou seja, 2.125 pés, o dobro da altura da Torre Eiffel, só que ao contrário, enterrados na terra e não subindo acima dela. No fundo, esses poços davam para 2 câmaras gigantescas em forma de cubo. Cada uma tinha cerca de 80 metros de lado. Seria possível construir um prédio de 20 andares dentro de uma delas com espaço de sobra. E as varreduras mostraram que elas não eram naturais. Essas não eram cavernas. Elas foram feitas com um propósito. Então veio o choque que fez algumas pessoas na plateia deixarem cair suas canetas. Essas câmaras não eram apenas isoladas, elas estavam interligadas. Túneis percorriam horizontalmente o planalto, ramificando-se como veias. Um deles estendia-se em direção à pirâmide de Miquerinos. Outro robô se moveu diretamente para debaixo da Esfinge. E sob aquela besta de pedra agachada, as imagens se iluminaram. Vazios corredores, passagens alinhadas que correspondiam a leituras misteriosas das décadas de 1980 e 90. Só agora, pareciam maiores, mais profundas, mais nítidas. As varreduras sugeriam que não se tratava apenas de um conjunto de salas. Era uma cidade subterrânea completa, não uma metáfora, uma rede literalmente projetada de corredores, poços e câmaras, situada bem abaixo dos monumentos mais famosos da história da humanidade. Isso foi suficiente para deixar as pessoas boquiabertas. Mas então eles mostraram algo ainda mais inacreditável. A idade. Com base no acúmulo de sedimentos na erosão subterrânea e na estratificação geológica, a equipe estimou que essas estruturas podem ter sido construídas há 38 mil anos, e não 3.800 nem 3.000. Isso situaria sua origem por volta de 36.000 ABA.Ts. Naquela época, as geleiras ainda cobriam grande parte do planeta. Não havia faraós, hieróglifos ou dinastias. Segundo todos os livros didáticos já escritos, nem sequer existiam cidades. No entanto, alguém ou alguma coisa construiu poços espirais com quase 1 quilômetro de profundidade e enterrou 2 monumentos em forma de cubo do tamanho de torres de apartamentos. Alguns na plateia não sabiam se aplaudiam ou choravam. E então começaram as especulações. Se aquilo não era um túmulo e a escala tornava essa ideia quase ridícula, então o que era? Alguns arriscaram dizer que era uma central elétrica, um centro de geração de energia. A disposição dos poços e câmaras lembrou a alguns engenheiros o trabalho de Tesla sobre energia natural. Outros citaram o pesquisador Christopher Dunn, que sugeriu há muito tempo que as pirâmides poderiam ter sido máquinas e não mausoléus. E se essa ideia parecia insana, agora parecia menos. Outra teoria se espalhou rapidamente, a de que aquilo era um cofre, um arquivo lacrado feito para sobreviver a desastres. A última era glacial, uma inundação, um cometa, uma guerra. Seja qual for o cataclismo que abalou a Terra por volta de 36.000 APT. Talvez alguém tenha tentado preservar o que era mais importante. Nem todos acreditaram nisso. O Dr. Zahi Hawass, o egiptólogo mais famoso da atualidade, ficou furioso. Ele chamou tudo de ilusão de radar, uma fantasia. Disse que a equipe não havia trabalhado com as autoridades egípcias, que varreduras terrestres já haviam falhado
antes que nada daquilo era confiável, que não se pode reescrever 5.000 anos de história por causa de algumas cores em uma tela. Mas, por outro lado, Hawass não havia analisado as varreduras. Ele não tinha visto os dados. E certamente não estava na sala quando a multidão se levantou e aplaudiu não por educação, mas porque sentiram que algo havia mudado. Alguns jornalistas noticiaram o ocorrido. Stacey Liberatore, do Daily Mail, foi uma delas. Ela cobriu a cúpula e escreveu sobre as descobertas em termos surpreendentemente neutros. Outros veículos repercutiram a notícia, incluindo o Economic Times, que citou um trecho dizendo que a rede se estendia por quase 2 quilômetros sob as 3 pirâmides. Não foi notícia de primeira página na CNN ou na BBC. Não virou assunto no Twitter como a morte de uma celebridade. Mas nos cantos mais obscuros da internet, onde as pessoas leem textos antigos e comparam fotos de satélite por diversão, a história viralizou. Os fóruns ficaram agitados. Os youtubers começaram a especular. Atlântida foi mencionada em poucas horas. O mesmo aconteceu com o Salão dos Registros. O mesmo aconteceu com o Dilúvio do Gênesis. Durante anos, pessoas como Graham Hancock foram descartadas por sugerirem a existência de uma civilização perdida que humanos avançados viveram antes do início oficial da história. De repente, essas mesmas pessoas estavam sendo citadas. O próprio Hancock chamou a descoberta de potencialmente a maior revelação arqueológica de nossas vidas. E talvez seja verdade, talvez não. Talvez essas varreduras se revelem falsos positivos. Talvez a rocha matriz tenha enganado o radar. Talvez a erosão tenha pregado peças nos algoritmos. Ou talvez, quem sabe, a história da humanidade seja mais profunda do que pensávamos.